Agora eu gostaria de convidar o nosso pregador dessa noite, com muita honra, o meu filho, Cadu. Amém, eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Deus. Queria convidar você a curvar sua cabeça, fechar seus olhos em momento de oração. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado, Senhor Deus. A sua palavra, Pai, ela traz renovo na nossa alma e que o Senhor conduza também nesse momento, que a gente não saia daqui como a gente entrou. Venha falar com o nosso coração, Senhor Deus. Dirige, Senhor Deus, esse momento também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Dani. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 15. Se você quiser colocar um marcador, porque a gente vai ficar bastante nesse trecho. Amém? Aquele que já encontrou, fala amém. Aquele que não encontrou, fala misericórdia. Amém. Vamos lá. A partir do versículo 1, vai falar assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria seja com vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Até aqui, até o versículo 12. Então aqui é uma passagem muito conhecida, é uma passagem que a gente vê diversas pregações, a gente vê diversos ensinamentos, vários vídeos na internet. E um ponto muito interessante é que Deus ele fala conosco sobre a videira em outras passagens também. A forma da videira ela é muito colocada na Bíblia. Nós vemos, por exemplo, em Isaías 5, nós vemos em Salmo 80, nós vemos em Jeremias 2, sempre falando da videira, mas são exemplos negativos. É a videira que ela seca, é a videira que ela é infrutífera, é a videira que deu errado. Sempre fazendo uma analogia com Israel. Israel sendo essa videira que falhou, essa videira que não consegue obedecer os mandamentos de Deus, os decretos de Deus. Mas aqui em João 15, Jesus ele se coloca como uma nova videira, a videira verdadeira. A videira que agora não é mais a do Antigo Testamento, da antiga aliança, que Israel falhou com os decretos de Deus, mas agora é a videira verdadeira, a videira fiel, frutífera e eterna. Que tem a nova aliança, que traz a vida e que a gente precisa estar ligado nela. Então, um ponto muito interessante, né? A gente... hoje em dia, com essa nova legislação, nós precisamos na frente da nossa casa ter uma muda de árvore, plantar uma árvore. E a gente vê que aqui na palavra vai fazer uma referência que a gente tem no nosso cotidiano. A videira, ela como essa planta que é frutífera, e existem dois pontos, dois destinos. Ou o ramo ele é frutífero, ou ele não é frutífero.
Aquele que não é frutífero, o agricultor, Deus ele vai lá e corta. E aquele que é frutífero, ele vai lá e poda, para que dê ainda mais frutos. Quando a gente planta uma árvore na nossa casa, e ela começa a crescer, a gente logo vê alguns ramos, alguns galhos que eles secam, alguns galhos que eles murcham. Então a gente precisa ir lá e cortar, para que a vida, para que a força daquela árvore, ela esteja concentrada nos ramos que vão fazer ela crescer, ela se transformar numa árvore forte, para ela se transformar numa árvore boa, que ela cresça e ela aguente as tempestades, que ela aguente as fortes chuvas. Então nós vamos lá e cortamos. É uma passagem que não é muito longe do que a gente vive no nosso dia a dia. E com essas palavras de Jesus, eu gostaria de separar 3 pontos com vocês. É uma passagem muito rica, que a gente consegue tirar muitos ensinamentos, mas hoje eu gostaria de trabalhar 3 pontos. E o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é esse: nós somos chamados para frutificar. Deus nos chama para frutificar, para produzir frutos. Então a gente tem esse ramo, como eu comentei, da árvore, que ele não produz. Ele seca, ele não vai mais trazer vida para aquela árvore. Então a gente vai lá e corta. Mas existe um outro ramo que agora ele frutifica. E Deus ele vai lá e ele poda. Aqui Jesus ele coloca que nós temos 2 destinos. Ou nós seremos cortados, ou nós seremos podados. Não existe uma terceira via. Não existe uma terceira forma. Meu irmão, hoje ou você vai ser cortado, ou você vai ser podado. Eu quero estar no grupo que vai ser podado. Amém? Você também? Mas, seja sincero comigo. Ser podado é alguma coisa gostosa? É algo bom? Não é. Ser podado muitas vezes dói. Ser podado muitas vezes machuca. Muitas vezes a gente está lá, olha Deus, eu estou fazendo, eu estou acontecendo. Deus ele vai lá e puf, nos poda. Ai Deus, machucou. Puf, cortou de novo, podou de novo. Não é algo gostoso para nós, mas é algo necessário. É algo necessário para que a gente venha produzir mais frutos. Nós vemos, às vezes a gente está lá, esse ramo, a gente produz o nosso fruto, a gente vai, se esforça, só que a gente coloca tudo na ponta do lápis, a gente quer ter o controle 100% de todo esse fruto que a gente produziu, que nós como esse ramo produziu, e a gente quer colocar a nossa vida numa planilha de Excel, e milimetricamente, ir lá e regular cada ponto, e a gente pega o controle da nossa vida e agarra, e não deixa Deus fazer nada, não deixa espaço para Deus agir na nossa vida. A gente vai lá, produz o fruto e cuida daquele fruto, mas Deus ele quer algo novo para nós. E por isso que muitas vezes ele vai precisar nos podar, para que a gente seja mais frutífero, para que a gente possa produzir mais frutos. Nós estávamos conversando, outro dia eu estava conversando com a Sabrina, com o Danilo, comentei sobre, a Camila me perguntou um tempo atrás, qual dos dons de Deus que eu mais gostaria. E eu falei assim, como uma pessoa muito metódica, muito sistemática, que gosta das vírgulas no seu devido lugar, o dom que eu mais gostaria é o que eu sou mais precário, que é o dom da fé. Porque muitas vezes eu quero controlar minha vida toda, eu quero, eu coloco minha vida ali na planilha de Excel, e eu não deixo Deus agir, não deixo Deus fazer os milagres, porque é tudo do meu jeito, da minha forma. O meu fruto é meu. E muitas vezes Deus ele vai precisar nos podar. Eu estava lendo uma passagem ali com as crianças no domingo sobre o profeta Elias. E o profeta Elias tem um determinado momento que ele precisa ser escondido e alimentado por corvos. Tamanho milagre, tamanha providência de Deus. Nós vemos em outras passagens da Bíblia, como de Moisés, onde ele está em frente à sarça ardente, Deus falando com ele. E Moisés vira para Deus e fala, mas como eu posso ir até o faraó e falar, eu sou um homem de lábios pesados? Mas é muito interessante que Deus, na sua resposta, ele vai para um outro caminho. Moisés ele fala, eu não consigo, eu sou um homem de lábios pesados.
Mas Deus fala, você vai e vai falar, o eu sou te enviou. Moisés, não se trata de você, se trata de mim, se trata de Deus em nós. Você vai, e não importa se você tem lábios pesados, você vai e vai falar, o eu sou me enviou aqui. Deus, Ele precisa nos podar, para que Ele traga algo novo na nossa vida. Algo novo. A gente acabou de ler ali o versículo 2, fala assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Para que dê mais fruto ainda. Tem essa convicção no seu coração, às vezes você vai ser podado, mas é para você se tornar uma árvore frutífera. Muitas vezes Deus vai usar pessoas do nosso dia a dia, pessoas próximas a nós para nos podar, vai usar um familiar nosso, vai usar um líder, um pastor. Isso é importante na nossa vida, isso é essencial. Cadê a minha digníssima esposa? Trocando a minha filha. Às vezes você vai me olhar para mim aqui em cima, trazendo a palavra, e você vai falar assim, nossa, glória a Deus, que bênção. E amém, a gente tem que se esforçar sim, porque o reino de Deus ele é ganho por esforço. Mas muitas e muitas vezes eu preciso ser podado. E quem mais me poda é aquela linda mulher que Deus me deu como esposa. Muitas vezes, e às vezes não é nem o fruto, né? Às vezes a nossa asinha que a gente quer colocar para fora, ela vai corta a nossa asa. Mas muitas vezes eu preciso da Camila falando assim, amor, vai por aqui. Amor, eu acho que aqui você não vai dar bom. Eu estou com você, mas pensa dessa forma. E nossos líderes espirituais, o seu líder de ministério, o seu pastor, muitas vezes, o pastor João, o pastor Fernando precisa. Cadu, faz dessa forma que é melhor. Vai por aqui que é melhor. Um homem de Deus que vai nos direcionar. E muitas vezes a poda não é gostosa, mas ela é necessária para a gente venha amadurecer, para que o nosso ramo venha fortificar e a gente possa produzir mais frutos. Amém? Às vezes não é bom, mas a Bíblia vai falar que leal é a ferida causada pelo amigo. Leal é a ferida causada pelo amigo. Às vezes vai machucar a poda, mas é para o nosso crescimento, é para a nossa evolução. Outro momento que a gente precisa ser podado. Às vezes a gente entrou num ministério e a gente entrou com aquela gana, com aquele fogo, com aquela paixão. Você entrou no ministério, você participa de tudo, você está empolgado, você faz seminário, você marca um churrasco com o pessoal do seu ministério, vamos fazer uma comunhão aqui em casa. Você faz uma célula. E no dia da célula, 5 dias antes, você já está jejuando, orando, para que seja bênção aquela célula, para que vidas sejam alcançadas, para que histórias sejam mudadas naquele dia. Só que chega um determinado momento, passam 2, 3, 5, 10 anos, e às vezes você no mesmo ministério, e aquele fogo, aquela paixão no começo, ela vai se esfriando, e às vezes você vai fazendo as coisas de uma forma mecânica, de uma forma automática. E antes você orava, jejuava 5 dias antes, ali para o dia da célula, mas agora é no dia você vai falar assim, nossa, hoje tem célula, eu tenho que preparar uma palavra, né? E faz uma coisa mais monótona, faz uma coisa mais fria. E muitas vezes Deus ele precisa nos podar para que a gente venha produzir mais, para que o nosso ramo seja frutífero, para que a gente possa evoluir, crescer. Porque a gente leu ali no o versículo 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Porque os nossos frutos, eles glorificam a Deus. Você quer ser um discípulo de Jesus? Então você precisa ser um ramo frutífero. Um ramo que vai produzir frutos. Nossos frutos, eles glorificam o Pai. Alguma vez você já viu uma planta produzir o fruto, pegar aquele fruto e se alimentar dele? Uma laranjeira vai lá, produz uma laranja, ela pega e se alimenta daquela laranja? Não, né? Porque os nossos frutos, eles são para abençoar outras vidas. Aquela laranjeira vai produzir a laranja e outros seres vivos vão se alimentar, outros animais, outras pessoas. Da mesma forma, os nossos frutos não são para nós mesmos, são para abençoar outras vidas.
Que o seu fruto, meu irmão, não esteja preso somente aqui nessas 4 paredes, mas que ele seja visto lá fora para glorificar a Deus, onde quer que você esteja, seja no seu trabalho, seja na academia que você frequenta, se você gosta de lutar, onde você pratica seu esporte, que o seu fruto chegue lá, que você seja um ramo frutífero lá, para que as pessoas olhem para você e glorifiquem a Deus. E que realmente, que o nosso fruto seja para isso, para glorificar a Deus e não a nós mesmos. E não a nós mesmos. Que o nosso fruto seja o evangelho ser pregado, seja os ensinamentos de Jesus alcançando vidas. E que a gente muitas vezes nem apareça. Que aquela mensagem, aquele cântico que a gente canta, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja, que seja verdade na nossa vida. Sabrina, que muitas vezes você vá dar uma direção, vá dar uma palavra, e que a pessoa nem lembre o seu nome. Eu não lembro o nome dela, eu não lembro bem se ela era loira, se era morena, eu só sei que era uma mulher de Deus, que eu tinha perdido meu filho, eu estava com um pensamento suicida, mas uma mulher de Deus apareceu aqui, me deu uma palavra de conforto, me mostrou um novo Jesus, um Deus do amor, e minha vida foi transformada. Eu não lembro se era um homem moreno, se era negro, se era branco. Eu só sei que um homem de Deus me visitou, me deu uma palavra, eu fui curado. Que os nossos frutos sejam para a glória de Deus. Que os nossos frutos sejam para o benefício de Deus e não para nós mesmos. Infelizmente, hoje na internet, a gente tem visto muitos pseudo-pregadores que pregam para a sua própria glória. Não, meu irmão, que os nossos frutos sejam para a glória de Deus e que a gente possa não ser lembrado, mas que as pessoas vejam que Jesus passou naquele lugar, que você foi uma ferramenta de Jesus naquele lugar, naquele ambiente. A gente vê ali em 1 Coríntios 10:31 fala assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. No seu trabalho, trabalhe para a glória de Deus. Na sua academia, faça a academia para a glória de Deus. Mas Cadu, eu estou fazendo só o meu exercício. Mas às vezes numa conversa, Deus ele te dá a chave para você abençoar outra vida, para você ver uma pessoa que está mal e dar uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Você pode ser abençoado e o seu fruto pode se expandir além dessas 4 portas. Amém? Esse é o primeiro ponto. Então nós somos chamados para frutificar. Deus ele espera que eu e você demos muito fruto, e assim nós seremos discípulos de Jesus. O segundo ponto que eu queria trabalhar com vocês é um desses frutos. Nós somos chamados para frutificar e um desses frutos é o mais importante. Então o segundo ponto que eu queria trazer para vocês é que nós somos chamados para amar. No versículo 12 que a gente leu do trecho, ele vai falar assim: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Jesus ele coloca algum dos frutos que quando ele vier encontrar esse ramo, ele quer encontrar alguns frutos. O mais importante é o amor. Que quando ele visite a minha vida e a sua vida, que ele encontre o fruto do amor. Porque ele é o Deus do amor. O Deus criador de tudo, do céu e da terra, de todos os animais e seres vivos. Ele se fez em forma humana, viveu uma vida humilde, ele sofreu o nosso lugar, ele foi cuspido, ralado e morreu numa cruz por amor à nossa vida, para que a gente tivesse uma ligação novamente com Deus, para que a gente tivesse paz novamente com Deus, o Deus do amor. Ele vai e coloca esse como o principal fruto que ele espera de mim e de você. Quando perguntam para Jesus, qual que é o maior mandamento? Ele vai responder assim, se você quiser abrir comigo, Mateus 22, no versículo 37. Bem perto de João que a gente está vendo. Mateus, Marcos, Lucas, João. Vou só voltar 3 livros. Amém? Vamos lá. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração,
de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Dependem toda a lei e os profetas. Tudo o que aconteceu na antiga aliança, todo o Antigo Testamento, Gênesis, a vida de Moisés, os profetas maiores e menores, Jesus vai falar, tudo isso se resume em amor. Tudo isso se resume em amar a Deus de toda a sua força, alma, entendimento, o seu próximo como a ti mesmo. Jesus ele coloca isso como o maior mandamento. Como o maior mandamento. Mas se esse é o maior mandamento, se esse é o fruto que Jesus ele espera ansiosamente encontrar na minha e na sua vida quando ele vier ver os nossos frutos, então por que a gente não vê esse amor no ambiente cristão? Por que a gente olha muitas vezes na internet, muitas vezes na TV, e a gente não vê esse amor sacrificial? Se esse é o maior mandamento, a gente pensa, olha para quando a gente pensa num evangélico, automaticamente a gente pensa na palavra amor. A gente pensou, a sociedade lá fora, ela pensou em um cristão, vai logo associar a palavra amor. Paulo ele vai falar também, lá em 1 Coríntios 13, não precisa abrir. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E aonde que a gente aprende mais sobre esse amor? Onde que a gente aprende mais sobre esse amor de Jesus? Aqui. Lendo a palavra dele. Se a gente vê que o ramo frutífero é o discípulo de Jesus, se ele espera encontrar frutos em nós, se um desses principais frutos é o amor, por que a gente não conhece então mais dele? Esse Deus do amor. Quando eu estava paquerando a minha esposa, como que eu soube que ela ia ser a mulher da minha vida? Conhecendo ela, conversando com ela. Como que a gente vai conhecer mais sobre o Deus do amor se a gente ler a palavra dele? Se a gente saber como você quer levar Jesus, que é o Deus do amor, sem conhecer quem foi Jesus, quem é Jesus? Que a gente possa buscar mais, que a gente possa orar mais, que a gente possa ter mais esse relacionamento. Antigamente, eu estava comentando com jovens na minha última pregação, antigamente os cristãos eles eram chamados os homens do livro preto. A minha é marrom, mas era um apelido que tinham colocados, porque a Bíblia era alguma coisa tão forte, olhava para eles e já viam a Bíblia, que eles falaram, são os homens do livro preto. Onde é que eles vão? Eles estão ali com a Bíblia embaixo do braço. Com certeza era uma chacota, mas eles estavam nem aí. Sou mesmo, homem do livro preto, homem da Bíblia. Aqui tem a minha salvação. Aqui tem o Deus que me religou com o Pai. Aqui tem todas as chaves da vitória, da vida eterna. Mas hoje a gente não está assim. Hoje a gente está igual aquela história, onde tinha um vô e o seu neto. E o vô, ele tinha uma Bíblia, né, na escrivaninha, às vezes na sala, às vezes nos dois lugares. Duas para dar mais sorte, né? Aberta em algum salmo, para abençoar a casa. E aí o neto pergunta para o vô, vô, esse livro de quem que é? E o vô todo religioso, infla o peito, né? E fala assim, este é o livro de Deus, meu neto. Então o neto responde, vô, então vamos devolver para ele. Porque a gente não está lendo. A gente não está, ele está pegando poeira. Vamos devolver, se é o livro de Deus, às vezes ele vai fazer mais utilidade que a gente. Que a gente busque mais, que a gente aprenda sobre o Deus do amor, o Deus que veio e nos trouxe a salvação e nos religou com o Pai. Amém. Esse foi o segundo ponto. Então o primeiro ponto, Deus nos chama para ser frutíferos. Deus nos chama para amar, no segundo ponto. E agora no terceiro ponto, eu não vou ler o tópico, mas eu queria que você conhecesse, descobrisse comigo esse terceiro tópico. Porque o terceiro tópico é o tema principal de João 15. A Bíblia, ela tem um porquê
cada escrita, ela tem um direcionamento. João 15, essa passagem da videira, a gente consegue extrair muitos ensinamentos, mas tem um principal que Jesus quis falar aqui. Tem um principal que foi a mensagem que Jesus quis trazer para os seus discípulos. Eu queria que você lesse comigo novamente. Vamos ler João 15, a partir do versículo 4. Quando a gente está lendo a Bíblia, como você sabe se aquele é o principal tema que ele quer trazer de ensinamento? Geralmente, um dos pontos é qual palavra mais se repete. A palavra que mais se repete num texto, geralmente é o ponto principal que o discípulo, Jesus, quis passar. Vamos lá, a partir do versículo 4, fala assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês não permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerão em vocês. Pedirão o que quiserem e será concedido. Até aqui. Qual que é o ponto principal? Permanecer. Permanecer. João 15, Jesus ele traz um ponto principal que é sobre permanecer na videira. É importante a gente frutificar, mas o mais importante que ele quis trazer aqui é sobre a permanência. A gente permanecer nele. Porque nenhum ramo dá fruto longe da videira, se não estiver ligado à videira. Mas Cadu, eu vejo na internet, eu vejo na TV, muitas pessoas que fora do ambiente cristão, que são frutíferos, que produzem muito. Meu irmão, não se engane. Muitas vezes a pessoa, ela tem uma condição financeira boa e ela consegue maquiar, ela consegue trazer uma máscara e dar uma aparência. Mas Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Somente nele tem o descanso, a paz completa. Se ele disse que somente ligados nele nós poderíamos produzir, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Jesus é a videira, ele é a videira. Existia um menino que tocava guitarra e ele tinha um sonho, montar uma banda e rodar o mundo através dessa banda, tocar, conhecer outros países, outros lugares, e assim ele consegue. Ele vai, ele monta sua banda, ele se torna famoso, ele ganha muito dinheiro, ele viaja ao mundo. Só que aí ele vai lá e conhece também o lado ruim do mundo. E antes dos 40 anos ele já tira a sua própria vida. Quantas e quantas pessoas a gente não consegue encaixar nessa história? Quantos e quantos cantores famosos que vão e estão em depressão, têm todo o dinheiro do mundo, estão vivendo o que amam, que é tocar a sua música, viajam para outros países, mas eles se perdem nas drogas, se perdem na vida errada, se perdem muitas vezes em festas e não constroem nada produtivo. Porque longe da videira não tem como a gente dar fruto. Não tem. O jogador famoso ganha muito dinheiro, mas ele vai ver, tem 5 filhos, um com cada esposa. E no final da vida deles estão fazendo uma verdadeira guerra por herança. Isso é uma paz? Isso é paz de espírito? E aqui eu queria falar um pouquinho sobre herança. Pais e mães, o maior fruto, a maior herança que vocês podem deixar para os filhos de vocês é o relacionamento de vocês, é o casamento de vocês. Nós estamos aqui falando no culto da família e eu preciso falar disso, porque muitas vezes a criança ela vai se identificar com a mãe. O homem ele vai buscar ali, quando foi buscar a sua cônjuge, alguém parecido com a sua mãe.
Os psicólogos falam, não estou falando de personalidade, tá? Às vezes você fala assim, não parece nada com a minha sogra. Mas estou falando em caráter, eu estou falando em forma de tratar, eu estou falando ali na forma que você conduz o seu relacionamento. Ele vai se espelhar, a menina vai se espelhar. Em nome de Jesus, eu vou deixar o sarrafo bem alto para quem for namorar a Catarina daqui uns anos. Porque eu vou ser um ótimo pai, em nome de Jesus. Vou tratar ela muito bem. Então o rapaz que vier namorar ela vai estar com o sarrafo lá em cima. Vai ser difícil, não vai ser qualquer coisa que ela vai aceitar não. Da mesma forma a nossa vida. Você é pai, você é mãe, você precisa. O relacionamento de vocês, aquela mulher ali, ó, a minha avó, a minha mãe às vezes fala que a gente tem que lamber o chão para ela passar, e é uma verdade. O relacionamento dela com o meu avô foi realmente amor até que a morte nos separe. Passaram por muitos momentos difíceis. Quando eu vim ao mundo já estava em outra época, outra situação, mas eu sei de histórias que foram terríveis, que hoje em dia, por muito menos, os casais estão divorciando, estão se separando, mas ela foi lá e honrou, ela ensinou para nós o que significa honra. Vou cortar um pouquinho, senão eu me emociono também. Muitas vezes, meu irmão, a gente está igual aquele exemplo do peixe e o mar. Onde o peixe somos nós, o ser humano, e o mar é Deus. E o mar está falando para o peixe, peixe, fica em mim, porque fora de mim não tem vida. Fora de mim você não pode frutificar, você não pode viver. E o peixe, cabeça dura, fala, mas a grama é tão bonita. Eu acho que eu vou me aventurar fora da água. O mar vai falar, aqui você consegue alimento, aqui você consegue sobreviver. Mas o peixinho, cabeça dura, quer viver longe de Deus. Mas isso é uma verdade, longe de Deus não tem vida. Como Pedro fala, para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Amém? Quando eu comentei o esboço dessa palavra com o pastor Fernando, logo ele falou assim, que legal, permanecer, busca no dicionário o que significa, em grego, em hebraico. E uma das passagens, uma das fórmulas ali do dicionário, é que permanecer também está vinculado nesse original com habitar. Eu achei incrível, porque Jesus ele quer que a gente habite, que a gente faça uma morada, não que a gente passe de relance, mas que a gente realmente habite nele, esteja vinculado, permanecer nele, todos os dias, em todas as áreas. Mas sabe, meu irmão, o que acontece? É que a gente não quer estar ligado e entregar a nossa vida por completo para Deus. A gente quer entregar por partes. Deus, seguinte, no domingo, nessa área aqui da minha vida, a área da igreja, pode tomar conta, tá? No domingo, na quarta-feira, o Senhor pode comandar, fazer à vontade. Mas na segunda-feira, no meu trabalho, bom, não importa que eu sou casado, eu vou lá e vou azarar uma menina, uma mulher lá do meu trabalho, e vou cuspir no Jesus que eu louvei e adorei no domingo. Não, na academia eu vou olhar, ficar azarando as meninas na academia. Deus, nessa área aqui, eu que tomo conta. Nas outras, o Senhor pode, ali, na parte do culto, você pode cuidar. Essa área aqui pode deixar comigo. O nosso trabalho, Deus, na parte do culto você toma conta. Agora, no meu trabalho, se eu tiver que contar uma mentirinha, o Senhor vai entender. Se eu tiver que levar vantagem em cima de alguém, o Senhor vai entender. É para o meu ganha-pão. Deus, Ele quer a gente por completo, meu irmão. Deus, Ele não aceita a gente pela metade. Quem aceita a gente pela metade tem outro nome, se chama Satanás. Satanás não se importa nem um pouco de no sábado você ir para a gandaia, você fazer tudo de errado e no domingo você vir aqui louvar a Deus. Satanás não se importa nem um pouco, não se incomoda. Ele não se incomoda de na segunda-feira você ir para algum terreiro, na terça-feira você ir para um lar espírita e na quarta-feira você está aqui prestando um culto a Ele. Satanás ele não se incomoda, mas Deus sim. Deus ele é um Deus ciumento e Deus ele não aceita a gente pela metade. Ele só aceita a gente por completo. Amém? Eu queria finalizar com uma reflexão para mostrar um pouco, exemplificar um pouco disso
por que que a gente não consegue dar para Jesus o nosso 100%? Por que a gente não consegue estar 100% vinculado à videira? O cenário é esse aqui. Jesus e seus discípulos, eles estão na casa de Lázaro. Então Maria, ela pega um frasco de nardo puro, ela quebra, ela não borrifa, ela quebra, não tem mais volta, não é um pouquinho, é por completo, e derrama nos pés de Jesus. Então ela começa a enxugar com o seu próprio cabelo. Então Judas Iscariotes vai ver aquilo e vai falar: mulher, por que você fez isso? Por que você não vendeu por 300 moedas e deu aos pobres? Seria muito mais útil. Jesus dá um esporrinho nele, mas vamos focar nessa parte. Quantas moedas ele fala para ela vender? 300. Judas Iscariotes ia trair Jesus pouco tempo depois, e ele traz Jesus por quantas moedas? 30. Isso aí não entra na minha cabeça. Peraí, um perfume você está falando que vale 300, agora Jesus vale 30? 30. Quando você vai quebrar um vidro ali de perfume, 300 moedas. Mas agora Jesus, o que você caminhou, o que você viu e fez milagres, ele era um dos discípulos, vai vender Jesus por 30. 30 moedas. Isso não entrou na minha cabeça. Mas infelizmente muitas vezes a gente está fazendo a mesma coisa. Muitas vezes as coisas de Deus, as coisas santas, as coisas sagradas, nós falamos assim: vale 30. Só que qualquer coisa do mundo, 300. Então a igreja, ela se preocupa em fazer um seminário, ela se preocupa em buscar alguém para trazer, porque ela quer que o nosso ramo seja muito frutífero, que a gente venha a produzir muitos frutos, e ela vai, toma conta de toda a logística, toma conta ali de o que vai fazer, onde que vai almoçar, como que vai vir, e aí você olha todo esse esforço e vai falar assim: eu não vou não, vale 30. Sábado é o dia de eu tomar banho. Sábado eu vou levar meu cachorro para passear. Vale 30. Só que aí vem um comediante famoso na sua cidade. Não posso perder por nada, porque vale 300. Muitas vezes o que é santo, o que é de Deus, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa, meu irmão. A gente está falando assim: vale 30. E as coisas do mundo, qualquer coisa que nos disperse, vale 300. Isso vale para seminários, para os cultos, programações, para o seu ministério aqui na igreja. Quando a gente vai fazer um acampamento, Jesus, ele tem algo novo na nossa vida. Jesus, ele quer trazer algo novo para nós. Ele quer nos restaurar por completo. Ele quer restaurar a sua vida emocional, para que você seja um ramo frutífero, para que você seja uma ferramenta de Deus, para que onde quer que Ele te coloque, você possa produzir para a glória dEle. Que no seu trabalho, que você possa produzir, que você seja uma ferramenta na mão de Deus, forte. Mas para isso a gente precisa estar vinculado na videira. Para isso a gente precisa permanecer. Produzir frutos é muito importante, é essencial, Ele espera disso de nós. Mas permanecer na videira é mais importante do que frutificar. Então os 3 pontos que nós trabalhamos nessa noite foi: nós somos chamados para frutificar, nós somos chamados para amar, nós somos chamados para permanecer em Jesus. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Pastor João.